Tradutor e exegeta da Bíblia, foste um sol que a Escritura ilumina. Nossas vozes Jerônimo escuta, nós louvamos-te a vida e a doutrina, relegando os autores profanos, o mistério divino abraçaste. Qual leão derrubando os hereges, as mensagens da fé preservastes. Estudaste a palavra divina nos lugares da própria Escritura, e bebendo das fontes o Cristo, deste modo mel e a doçura, aspirando ao silêncio e à pobreza, no presépio encontraste um abrigo, deste o véu a viúvas e virgens, Paulo e Eustáquia levaste contigo, pelo grande doutor instruídos, proclamamos que és o Deus Trino, e ressoem por todos os tempos as mensagens do livro divino. Uma boa tarde a todos. A nossa catequese de hoje será sobre São Jerônimo. O mês de setembro é considerado o mês da Bíblia por causa de São Jerônimo. Ele termina no dia 30 de setembro, que é o dia de São Jerônimo. São Jerônimo é um santo muito antigo. Ele nasceu no ano de 347, num lugar onde hoje seria a Croácia, então no leste europeu. E ele afirma: eu nasci de pais católicos. E ele até diz, desde a infância eu fui alimentado com leite católico. E apesar de nascer de pais cristãos, São Jerônimo não foi batizado quando era criança, porque era costume naquela época se deixar para batizar a pessoa depois de adulto. Nós temos exemplo, por exemplo, do imperador Constantino, que escolheu ser batizado no leito de morte, justamente pela grande seriedade que as pessoas tinham com o seu batismo. Era para batizar só quando a pessoa tivesse certa relativa certeza que não ia cometer mais pecados graves. Mas esse não é o ensinamento que permaneceu na igreja, era apenas um costume. Então São Jerônimo foi mandado para estudar em Roma quando ele tinha 13 anos de idade. E lá em Roma ele gostava muito de ler, ele chegou a formar uma biblioteca sua particular, que era muito caro naquela época. Ele estudava muito, gostava muito de latim, gostava muito dos escritores romanos, gregos. Ele estudou filosofia, Platão, Cícero, Virgílio, todos os grandes livros da sua época ele estudou. Então era um homem muito culto, muito inteligente, que falava muito bem, que escrevia muito bem. E lá em Roma ele conheceu também os prazeres da carne, por assim dizer. Gostaria de ler para vocês um trecho de uma carta dele, contando já depois que ele se tornou monge, vivia numa caverna em Belém, como que aquelas experiências de juventude ainda eram para ele tentações. Ele dizia assim: quando eu vivia no deserto, exausto pelo calor do sol, quantas vezes os prazeres de Roma pareciam me assaltar. Permanecia sozinho porque estava repleto de amargura. De minha comida e bebida eu nada falo, pois ainda que esgotados, para os eremitas, beber água fria e aceitar alguma comida cozida já é visto como extravagância. Então ele diz aqui, embora ele estivesse no sol do deserto, dormindo no chão, fazendo tudo quanto é tipo de penitência, fazendo jejuns intensos, passando a noite em oração, ele ainda se lembrava dos banquetes, das festas e das mulheres de Roma. Se por um lado esse tempo romano de São Jerônimo, que ele ficou lá em Roma cerca de 10 anos, foi um tempo em que ele experimentou os prazeres da carne, foi um tempo também
em que ele visitava e tinha grande devoção ao túmulo dos mártires. Ele ia até as catacumbas de Roma para rezar no túmulo dos mártires. Então, depois de estudar muito em Roma, se tornou um homem inteligentíssimo. Ele vai para Antioquia e lá em Antioquia ele conhece São Gregório Nazianzeno, porque ele vem de uma cidade chamada Nazianzo. E lá ele estuda um pouco, ele se aprofunda na teologia, se aprofunda nos conhecimentos de Deus, nos conhecimentos da Escritura. E lá, nesses 2 anos que ele ficou, ele tem uma visão, um sonho. Ele descreve como sendo um sonho. Nesse sonho, ele se apresenta diante do justo juiz, diante de Jesus. E aí, diante de Jesus, Jesus pergunta quem ele era. Ele diz: eu sou cristão católico. E aí Jesus diz: não, você não é cristão católico, você é ciceroniano. E aí manda um anjo açoitá-lo. E aí ele acorda e percebe que ele passava a maior parte do tempo dele estudando com afinco, com bastante empenho, os escritores pagãos, mas as escrituras sagradas ele não tinha esse empenho, ele não se interessava tanto. Então, a partir daquele momento, ele tinha cerca de 28 anos, ele se dedica a estudar as escrituras sagradas. Talvez de todos os doutores da igreja seja o que mais fala na Bíblia. É dele a famosa frase de que quem desconhece as escrituras desconhece a Cristo. A partir dali, ele fica seduzido pela vida de monge do deserto, vai morar no deserto na Síria e fica lá por cerca de 3 anos. Um bispo chamado Paulino de Antioquia descobre esse monge piedoso, muito inteligente, muito preparado e o ordena padre. Então São Jerônimo era padre e não era monge leigo. O Papa da época, São Damaso, fica sabendo desse homem que sabia grego, que sabia latim, que era muito inteligente e muito piedoso, e chama São Jerônimo a Roma para que ele pudesse rever a tradução da Bíblia, porque havia muitas traduções. Inclusive, Santo Agostinho, quando ele era criança, quando ele era jovem, aliás, ele, de tanta mãe dele falar na cabeça dele, né, sobre o cristianismo, Jesus, ele pega o Novo Testamento para ler e ele fica horrorizado. Aquilo lá não podia ser sério, muito mal traduzido, muito mal escrito. Então havia muitas traduções que eram muito ruins. E São Jerônimo, em 1 ano, ele traduz o Novo Testamento. Essa tradução é chamada de Vulgata, porque foi tradução para a língua vulgar, ou seja, para a língua comum. O Papa São Damaso, 3 anos depois, falece, e nesse meio tempo São Jerônimo tinha formado uma comunidade de senhoras da alta nobreza romana que decidiram viver como monjas, a gente poderia dizer, numa casa lá em Roma, e São Jerônimo era diretor espiritual delas. Prescrevia penitências, procurava ensinar a elas as escrituras. Então, quando o padrinho dele, por assim dizer, né, o Papa São Damaso morre, o clero de Roma começa a caluniá-lo. Dizem que ele tinha um caso com essas senhoras aí, que ele era diretor espiritual, começaram a acusá-lo de 1000 coisas diferentes, porque São Jerônimo ele era colérico, muito colérico. Então, quando ele via uma coisa errada, ele dizia, mas ele dizia com palavras pesadas, duras, acusações muito duras. E como o clero da época, lá em Roma, não era assim, grande exemplo de virtude, São Jerônimo dizia com todos os pingos nos is aquilo que ele estava vendo. Então, ele fez muitos inimigos. Ele então sai de Roma e nunca mais voltou para lá, na idade de 34 anos. E vai para a Terra Santa, estabelece numa gruta em Belém, próximo da gruta onde se entendia que Jesus tinha nascido. E nessa gruta ele passa a escrever muito, rezar, estudar as escrituras. Lá ele termina de aprender o hebraico, traduz o Antigo Testamento também, já que o Novo ele tinha traduzido lá em Roma. E uma série de cartas que ele escreve são cartas
polêmicas, ou seja, são cartas de combate, combatendo o erro na igreja. Inclusive há uma frase dele que diz: jamais poupei os hereges, empreguei todo o meu zelo em fazer dos inimigos da igreja meus inimigos pessoais. Tem um homem na época chamado Vigilâncio, que era contra a veneração dos mártires. E era justamente uma veneração, uma devoção especial de São Jerônimo, que visitava as catacumbas. Então, São Jerônimo escreve os argumentos por que a veneração das relíquias dos mártires é boa, mas escreve assim, ele escreveu com a marreta na mão, porque o sujeito chamava Vigilâncio. Durante toda a carta, São Jerônimo chama ele de dormitâncio, porque ele não estava vigiando nada, estava dormindo, por isso que ele não percebeu a verdade. Santo Agostinho, eles chegaram a se corresponder, e Santo Agostinho escreve para ele dizendo que achava algumas palavras da sua tradução que não ficaram boas, etc. e tal. E São Jerônimo chama Santo Agostinho de imberbe, que significa sem barba, né? Iniciante, guri. Tipo, você não sabe o que você está falando, não. Embora os dois tivessem uma profunda amizade. São Jerônimo chega a escrever. Santo Agostinho era 10 anos mais novo. Só que Santo Agostinho se tornou bispo. São Jerônimo era padre. E aí São Jerônimo diz para ele, numa das cartas: tu és meu filho pela idade, mas meu pai pela dignidade. E uma história piedosa, uma visão que São Jerônimo teve lá na Gruta de Belém, que é muito bonita. Depois que terminou a missa, as festividades do Natal, São Jerônimo permaneceu rezando lá na gruta onde Jesus nasceu. E aí ele tem uma visão com o menino Jesus. E aí o menino Jesus diz para ele: Jerônimo, o que você vai me dar de presente de aniversário? O Natal, né? Aniversário de Jesus. Aí Jerônimo diz: Senhor, eu te dou o meu coração. E aí Jesus diz: Jerônimo, eu quero mais. O que mais você pode me dar? Aí Jerônimo diz: eu te dou os meus sofrimentos, eu te dou a minha honra, eu te dou as minhas penitências, os meus jejuns, as minhas horas de estudo, as minhas vigílias, eu te dou toda a minha vida. E aí o menino Jesus continua dizendo: mas Jerônimo, eu quero mais. E aí São Jerônimo diz: mas Jesus, eu já te dei tudo de bom que eu tinha. E Jesus responde: então dá-me os teus pecados, para que eu possa perdoá-lo. São Jerônimo morre então aos 73 anos de idade, no ano de 419. E como ele era muito intenso na sua fala, muito bravo, a gente poderia dizer, ele não poupava palavras para denunciar o erro. Ele era o contrário do politicamente correto. Ele era chamado de o Leão de Belém. Por isso, às vezes, ele é representado tendo ao seu lado um leão. Porque é como se as palavras dele fossem um forte rugido contra o erro, contra o mal. E São Jerônimo é considerado o padroeiro dos biblistas e colocado pela Igreja como modelo do amor às Sagradas Escrituras. Quem desconhece as Escrituras, desconhece a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.